Graça e paz, meus amados. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja ao Espírito Santo. Bendito seja a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom dia para você, mais uma vez. Nós estamos aqui na nossa EBD, online ainda. E quero crer que hoje será uma bênção, porque iremos tratar de um assunto aqui básico na fé cristã, porém fundamental. Não pode ninguém imaginar e pensar ser um cristão sem passar por esse processo que nós estaremos conversando aqui. E aí a gente está hoje aqui com o presbítero Luciano, diácono Fábio. Então dê um bom dia para a galera aí. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Conforme o pastor falou, né, um tema básico, mas o apóstolo Paulo, pastor, ele falava sempre as mesmas coisas, porque não dá para inventar o evangelho, né? E a forma de massificar é falando a mesma coisa, falando sobre a mesma coisa, embora sempre surja novas indagações, novas colocações, mas é sempre sobre o mesmo ponto de vista, né? Então, com certeza, meus irmãos, vai ser uma bênção, porque o Espírito de Deus está conosco, Ele tem sido bondoso conosco e tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Comente, faça sua interação conosco, não nos deixe falar somente, mas interaja conosco, que isso daí torna a nossa EBD ainda mais rica. Amém? É isso aí. Falando nisso, que o Luciano acabou de tocar, por favor, gente, compartilhem aí, isso é muito importante, compartilhem, vá no final, compartilhe essa EBD, porque a gente vai ter mais visualizações e isso a gente vai alcançar mais corações. Certo, meu querido Fábio Fernandes? A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meus amados, estão aí acompanhando a gente pela internet. Mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouquinho mais desse assunto tão importante para a nossa caminhada cristã, né? Vai ser uma benção. É verdade. Fábio, o pessoal tem feito um pedido para que você venha mais vezes na EBD, só que a gente faça abordagens históricas teológicas de assuntos. Olha, não é brincadeira não. Eu mesmo sou um que estou pedindo, tá? Eu sou um que estou pedindo. Não. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente vai crescer pra caramba, porque eu tenho um amigo que é o Jansen, pastor Jansen. Ele já é doutor em teologia, fez o doutorado pela PUC. Ele fala que não tem como conhecer teologia sem antes conhecer história, porque senão você não consegue compreender a cabeça daquele povo quando pensou aquele determinado ponto ou aquela doutrina. Então a história tem tudo a ver, né? Pastor, inclusive eu ingressei nessa área de história também, foi até por um conselho do senhor lá atrás, né, a gente conversando, sempre gostei de história, né? Mas aí fui por esse caminho. Hoje eu estou cursando teologia, estou indo para o 5º período, mas eu vejo que realmente a faculdade de história me ajudou muito a compreender certos aspectos, certas questões, né, da teologia, questões que passam pela antropologia, pela filosofia, exato, né, por várias coisas que ajudam a gente a entender a mente humana, né, dentro do contexto histórico e teológico também. Amém. O Facebook aqui, nossa página já está falando, quase uma hashtag Fábio mais vezes. A Vereni está falando aqui que esse menino é muito inteligente, olha aí. Propaganda enganosa isso aí. Olha. Não. Bem, gente, olha só. Eu sei que a gente não quer colocar aqui elementos assim de difícil acesso. Por exemplo, nós não vamos trabalhar teologia aqui falando de antropologia, filosofia, ou a sociologia e a história, ou historicidade, alguma coisa assim, para que fique muito complicado não. Na verdade, a gente quer descomplicar isso tudo e trazer coisas que sejam palpáveis no dia a dia. Mas, óbvio que para que seja falado alguma coisa que tenha conteúdo no teu dia a dia, meu irmão, minha irmã, tem que se conhecer aquilo que está sendo colocado, porque senão você pode caminhar por uma superficialidade muito grande
e isso te levar para enganos e, pior, para engodos. O que é engodo? Engodo é uma mentira com uma aparência de verdade. Então, o conhecimento é muito importante. Por isso, antes de começar a nossa EBD, você viu lá, EBD, lugar de conhecimento. Isso é importante. Então, se você deseja crescer na graça, no conhecimento diante de Deus e diante dos homens, cresça em conhecimento. Porque a própria palavra já diz, né? O meu povo erra, né? Ele está errando por falta de conhecimento. O conhecimento nos leva a uma intimidade maior com Deus. Mas, de qualquer maneira, vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Pode orar, Luciano? Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos primeiramente, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, que estamos hoje de pé, acordados, e valorizamos isso porque sabemos que isso é uma bênção que somente o Senhor pode nos proporcionar. Agradecemos por este momento que passaremos aqui, Senhor, por esta oportunidade, que estaremos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Que Tu venha, através do Teu Espírito, inspirar nossos corações, abrir nossa mente, Pai amado, e assim possamos levar uma mensagem, Pai querido, que edifique a vida dos Teus filhos que estão assistindo, aqueles que vão assistir em outro momento, e assim possamos sair daqui melhor do que entramos. Melhor no sentido de entender mais sobre o que é ser cristão. Em nome de Jesus, Pai amado, fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. Então, amém, que assim seja, amados. Vamos continuar então? Veja, a nossa proposta hoje, gente, é conversar um pouco sobre conversão. É um tema básico, eu sei, que talvez você poderia dizer aí, mas eu já conheço muito bem, eu sou uma pessoa convertida. Ok, e eu louvo a Deus por essa tua consciência, meu irmão. Bendito seja o Senhor. Mas eu acho que também não vai espantar o teu coração se eu te falar que existem muitas pessoas que, se dizendo cristãos, que às vezes estão até de certa maneira envolvidas na atividade religiosa da igreja, mas ela não tem conhecimento do que é a palavra conversão. Se você for assistir algum programa de televisão evangélico, que se dizendo evangélico aparece na televisão, a palavra conversão você não vai observar muitas vezes não. Você vai ver poucas vezes o termo conversão. Porque eu sou, né, da velha guarda, vou chamar assim. E um tempo atrás, conversão era um tema muito comum dentro da igreja. As pregações, elas eram faladas e voltadas para a conversão. Hoje não precisa dizer, você sabe, né, meu amado, você de casa, você sabe que o tema da pregação hoje é vitória. Se você for pegar e fazer uma pesquisa e for colocar em estatística, o tema de vitória vai estar lá em cima e os outros temas vão ficar aqui embaixo. Isso porque houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança também na questão da preocupação escatológica, ou seja, a preocupação da volta de Cristo foi mudando, o pessoal foi assim esquecendo um pouco, até que chegou uma pandemia, e aí sacudiu o mundo inteiro e todo mundo começou a falar um pouco mais da volta de Cristo. E, consequentemente, para falar da volta de Cristo, cai no problema da conversão. Porque aquele que não é convertido, que não tem certeza da sua salvação, ele tem medo do tema volta de Cristo. Ele tem medo, ele fica assim, ele tem dúvida, então ele não quer nem conversar. Apocalipse é uma coisa medonha. Quando se fala Apocalipse, tem mais um aspecto mais de Hollywood do que bíblico, que é aquela coisa, Apocalipse.
Lembra daquele... Aquela ideia de caos, né? De fim do mundo, de caos, né? exato. Eu não lembro de um filme, acho que era um filme americano chamado Apocalipse Now. Já ouviu falar desse tema? Já ouvi falar. Já. Então, esse filme, ele traz isso, essa ideia do terrível, da volta de Cristo. E aí traz teve a vários dúvida. filmes, né? Tem aquele 2012. 2012. Lembra? O calendário Maia. 2012 é até mais recente, né? Esses filmes, eles trabalham a ideia apocalíptica como terrível. Então, isso tem a ver com a conversão. Por que tem a ver com a conversão? Porque faz você pensar, mas eu estou preparado para a volta de Jesus Cristo? Então, isso tem a ver com segurança da salvação, isso tem a ver com conversão, tem um monte de aspectos envolvidos aqui. Então, gente, eu queria conversar com os amados hoje sobre esse tema da conversão, visto que ele é importante e, pelo menos nós, como igreja de Jardim Primavera, a Igreja Metodista Wesleyana, nós temos que ter essa mensagem na ponta da língua. Somos um povo que prega um evangelho da conversão, do chamamento das pessoas à conversão. Agora, antes de continuar, é importante destacar que a conversão que falamos não é uma entrada ou uma adesão à igreja, mas a conversão que estamos falando é uma mudança de pessoa, uma mudança de natureza. Essa é a verdade, é a mudança de natureza. Você muda a natureza que há em você. Essa palavra natureza talvez ainda não esteja adequada para o que eu quero dizer, mas a natureza no sentido de mudança de identidade. Identidade. A gente estava falando antes da gente começar, não, Luciano, sobre identidade. Então você muda a tua natureza, a tua identidade, a tua filiação, o teu caráter, muda o teu interior, muda o apóstolo Paulo trabalha isso como esqueci o nome, mas o apóstolo Paulo trabalha essa mudança interior como mudança, não é uma mudança apenas de caráter, mas uma mudança radical, onde você passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Por isso as metáforas, novo nascimento. Então conversão é isso. O tema, a palavra conversão mesmo, né, pastor? Ela quando a gente pega, nós estamos seguindo numa estrada, né? Quem dirige, quando fala tem uma conversão ali na frente, é uma mudança de caminho, né? É a mudança de caminho. É uma mudança de caminho, que é isso que quer dizer a conversão também para nós, né? Uma mudança, se nós estamos indo num caminho, quando a gente se converte, a gente precisa largar aquele caminho e ir por outro. Seria isso, né? É isso. Eu tenho até uma palavra aqui. Conversão, no hebraico, ele tem a ver com o termo voltar-se para. Então, se converter ou converter é voltar-se para uma direção ou para alguém. Converter a Jesus. Ou converter a Jesus, nesse caso. É muito interessante. Pastor, eu tenho várias memórias, né? Que já caminhamos juntos aqui quase 2 décadas, né? É verdade. Então, muita coisa que eu sei, aprendi do senhor mesmo. E o senhor falava muito sobre isso, né? Até o Luciano disse que mudar o caminho, mudar a rota. E outra coisa que a gente falou bastante sobre isso era a diferença de remorso, né, para arrependimento, que tem a ver também com esse processo da conversão. Mas o senhor tocou num ponto aí sobre a identidade, que eu achei bem interessante, que a gente pode até lembrar de alguns personagens do Antigo Testamento, tipo Jacó, né, depois da experiência dele, mudou o nome, né, passou a ser chamado de Israel. Abrão passou a ser chamado Abraão. É. E no Novo tem Pedro, né? Saulo para Paulo. Pedro também teve uma mudança radical, sim, né? Interessante que o nome no hebraico né? está totalmente associado ao significado da identidade mesmo, né? Por exemplo, Jacó, se não me engano, é enganador, não é? Isso. Enganador. Isso. Enquanto Israel
Já tem um... Israel já seria filho de Deus, alguma coisa... Nesse sentido. Nessa direção. Você vê uma mudança radical, né? De enganador para filho de Deus. O próprio exemplo que Saulo significa grande, Paulo pequeno. É uma inversão, né? Inversão. Da situação. Então, gente, vamos conversar um pouco sobre conversão e você pode fazer interações aí. A gente está, de fazer aqui uma propaganda, né? A gente está com algumas tecnologias, a gente está com 2 câmeras. Olha, eu posso falar com essa câmera aqui, né? Então, você pode conversar comigo por aqui, ou você pode conversar comigo por aqui. E o Gustavo vai fazendo essa brincadeira lá de troca de câmera. Em 2011, quando eu vim para cá, Mauro falou que nossa igreja era pequena, mas é atrevida. Isso daí, entendeu? Nesse sentido aí. É o atrevimento de ter 2 câmeras. Ainda vai melhorar, gente. Isso é só o começo aqui, porque, como eu falei brincando, mas é uma realidade, a gente tem um potencial maior do que a nossa tecnologia disponível no momento. Então, vamos conversar um pouquinho sobre conversão, e eu queria fazer uma leitura de um parágrafo, e eu quero crer que isso mexa com você, e você analise se você passou por esse processo e está experimentando isso na tua vida. Conversão. A ação da graça de Deus tende a uma mudança profunda na vida do homem. Então, pare comigo para pensar um pouquinho. A ação da graça de Deus, a gente já poderia estudar o que é graça. Não vamos esticar nisso, não. Mas a ação desta graça sobre o ser humano tende a uma mudança profunda na vida do homem. Foi o que nós fizemos a introdução aqui. O Fábio destacou a mudança do nome como mudança profunda, radical. O Luciano falou de identidade, então a mudança. Eu falei novo nascimento, então a graça, a manifestação da graça de Deus sobre a vida de alguém tende a uma profunda mudança no seu ser. A mensagem evangélica, nós estávamos conversando aqui com o Luciano, até brinquei, não vamos esticar não, Luciano, senão a gente estica a nossa argumentação. Mas a gente estava num papo muito gostoso aqui, de que a mensagem evangélica, ela é uma mensagem de esperança. Mudança do aspecto de desesperançoso para esperançoso. Então, ela é uma boa notícia. Ela chega para alguém e diz, olha, eu tenho uma boa notícia para você. O teu sofrimento irá passar. Essa é uma mensagem evangélica. Pode vir aqui, meu querido Mauro. O Mauro está trazendo uma boa notícia aqui para a gente. Boa notícia do momento. Que é o nosso cafezinho. Obrigado, Mauro. O evangelho, ele tem essa notícia, querido, olha, ele chega para alguém e fala assim, olha, eu tenho uma palavra para te dar. Pense bem, você hoje aí, olha, eu acho isso maravilhoso. Você hoje aí, para o seu vizinho, convidar ele para o culto de logo mais. Aí você chega perto do seu vizinho e convida e diz assim, vizinho, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho observado que você anda meio triste, abatido. Eu tenho uma boa notícia para você. Uma notícia de que esse sofrimento vai passar. Olha só que coisa maravilhosa. Evangelizar é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida, pois entrega uma mensagem de esperança. Porém, antes da mensagem de esperança, é necessário uma outra mensagem de um convite à mudança, à conversão. Então, o evangelho tem um aspecto de trazer a esperança, mas junto da esperança ele diz assim, é necessário uma mudança no seu ser, porque o evangelho deseja dar uma notícia de fim do sofrimento externo que vem contra nós, mas fim também do sofrimento interno, porque o sofrimento interno,
o homem não convertido, ele tem um sofrimento interno muito forte, porque ele não tem sentido de vida. Ele não sabe o que fazer com a vida. E por não saber o que fazer com a vida, ele sofre. Porque, gente, eu volto a dizer, fala sério, você deitar... Eu não consigo imaginar a minha vida assim. Eu deitar a minha cabeça no travesseiro e não ter esperança no dia de amanhã. Então, pastor, essas pessoas, elas vivem somente para aguardar a morte. Porque não tem esperança, não sabe o que vai acontecer, nós também não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos o fim de tudo, como é que ele termina, né? Essas pessoas, elas são aquelas pessoas que o senhor fala que são desgraçadas, né? Sim. Sem a graça de Deus. E não ter a graça de Deus é viver simplesmente por viver, sem saber o sentido real da vida. Por que que nós fomos criados? Para que nós fomos criados, né? Isso é terrível para alguém. Então, a mensagem evangélica, ela traz esse sentido, e quando você se converte ao Senhor Jesus, você alcança essa direção. Sentido da sentido. vida. Pastor, tem uma passagem, eu não lembro, talvez o senhor possa me ajudar, mas que diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Isso. Então, isso aí mostra que realmente a falta de você crer em Deus, você fica preso a assim, coisas temporais, mundanas, né? Porque ontem, por exemplo, meu amigo estava lá em casa, a gente foi dar uma volta na praça, foi ver o movimento. Aquela correria, as crianças, as pessoas sentadas bebendo, comendo churrasquinho e tal, Sim. né? Mas você vê que aquilo não traz um alimento espiritual. Eu mesmo, na minha juventude, um pouco mais jovem, né? Jovem, mas um pouco mais jovem. Ainda jovem. Né? Mas quando eu não era convertido ainda, passei por essa experiência. Você sai com os amigos, né? Participa daquilo tudo, aí quando chega em casa, volta para casa, deita, bota a cabeça no travesseiro, olha para o teto e pensa, tudo vazio, né? Não tem... Acabou aquele momento, né? Mas a palavra traz essa perspectiva para a gente. A conversão traz essa transformação de ótica, né? De vida. Isso. Dá um sentido para a vida, realmente. Sentido. Ela, assim, aproveita mais a vida, né? Porque, assim, vamos... A pessoa sem Cristo, né? Ela acorda na segunda-feira, aí acho que vão trabalhar, chega no trabalho torcendo para que acabe o trabalho. Aí quando sai do trabalho, torce para poder voltar a trabalhar no dia seguinte. E aí vai assim, aí torce para chegar sexta-feira. Chega sexta-feira, torce para poder chegar o sábado, que aí vai para balada. Aí chega na balada, aquela coisa, torce para chegar o domingo. E vive essa vida só. Sem uma perspectiva nova de que vai acontecer de novo, de que vai, Sim. né? Vazio. Vazio, não tem o direcionamento ou sentido de vida. Deixa eu fazer alguma interação aqui. A Juliana Abrucese, ela diz, a graça é favor que não merecemos, mas ganhamos de Deus, certo? É verdade, a graça é um favor imerecido. A Lucimar, um homem sem Cristo vive um conflito interno, que lhe falta paz. A Glória, nossa querida Glória, diz, a alegria do homem sem Deus é passageira. Exato. Então, vamos dar uma continuidade, que eu queria terminar a leitura do parágrafo, que diz, olha, bem devagarinho a gente vai traçando um caminho aqui. A ação da graça de Deus tende à mudança profunda na vida do homem. Não se trata de satisfação de necessidade religiosa. Então, conversão é uma mudança profunda. Não se trata de uma satisfação religiosa, nem da cura de algumas deficiências. Então, conversão não é um milagre de cura de uma deficiência, seja essa deficiência psíquica, física, emocional, seja o que for. Também conversão não pode ser entendido como um preenchimento de falhas e necessidades da vida,
Ou seja, conversão não é prosperidade material, que você vai ganhar dinheiro e aquela coisa toda. Mas o que está em jogo é uma transformação profunda e radical, extensiva a todos os aspectos da vida. Deixa eu dizer aqui mais uma vez que eu acho importante: a conversão, ela é extensiva a todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. A conversão não se dá apenas em parte, por um aspecto de via religiosa, onde você se torna uma boa pessoa por praticar alguns aspectos religiosos. Porque se fosse assim, eu poderia dizer que uma religião como o budismo, que tem um aspecto ético interessante, o hinduísmo também tem um aspecto ético de preocupação com a natureza maravilhoso, né? E o espiritismo tem um aspecto da caridade também maravilhoso. Mas isso não é conversão. Conversão é uma radicalidade. É uma mudança interior. É uma mudança de ser. É uma mudança de natureza, de identidade, de nome. É radical. Eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser a radicalidade da conversão. E o interessante, pastor, é que tudo que o senhor fala aí só leva a uma que a gente pode, de repente, falar uma palavra, né? Converter é você se tornar mais humano. Isso. Mais humano, ou seja, mais uma pessoa próxima do original antes da queda. Exatamente, exatamente. Por isso ela está em todos os aspectos da vida humana. Ela não está no aspecto espiritual. Às vezes a gente tem uma tendência que virou comum falarmos salvação de alma. 10 almas se converteram ao Senhor. Isso é uma metáfora, mas não é o substantivo adequado para dizer isso. Fica muito etéreo, né? Fica etéreo. Muito espiritual o negócio. Né? Muito não consegue assim, materializar isso na transcendente, vida. né? Isso. Mas a conversão tem um aspecto da alma, sim, mas tem um aspecto do corpo também. Então, o homem como corpo, alma e espírito. Por isso, a conversão abrange todas as circunstâncias da sua vida, todos os aspectos da sua vida, não somente um. Então, quando alguém se diz cristão, ele tem que compreender que ele não é um ser apenas religioso. Ele é também religioso, mas ele vai muito mais além disso. Um cristão é um convertido, um nascido de novo. Só, o Simar está falando aqui assim, conversão é uma transformação. Transformação de caráter, atitudes, pensamento. É nascer de novo. É isso, esse novo nascimento. Que na verdade o Wesley gosta de trabalhar isso, dizendo que esse novo nascimento é uma volta ao projeto original de Deus lá em Adão antes da queda. Isso agora, o Wesley é bem otimista, né? E ele fala assim, isso agora. Mas o que está destinado a você ser quando da volta de Cristo vai muito mais além do que Adão. Porque se você voltar a ser Adão, ou na pessoa feminina Eva, ou seja, você voltar a ser aquela pessoa pura, sem o pecado, na volta de Cristo vai ser melhor ainda, ou seja, muito mais além, porque estaremos na eternidade. Então teremos esse corpo incorruptível, então entraremos na eternidade, não seremos transitórios. Então o Wesley vai dizer, então a coisa é muito melhor ainda, melhor do que ser Adão.
Deixa eu só fazer a Lucimar tá elogiando aqui o movimento das câmeras, né? Falou que o Gustavo é um cara muito sabidinho. Gustavo está muito sabidinho, é verdade. Então, olha só. O que está em jogo é uma transformação profunda e radical, extensiva a todos os aspectos da vida. Trata-se de dar uma nova orientação à vida. Então, conversão é uma nova orientação à vida. Para longe dos deuses substitutos, como dinheiro, poder, saber ou satisfação sexual. Ou seja, a conversão, ela tira essas amarras, essas pequenez, essas coisas medíocres, ou pior do que medíocres, pequenas, no sentido de que o sujeito vive a sua vida apenas com um sentido de que ele nasceu para usar esses aspectos aqui, como deuses substitutos, dinheiro, poder, saber, satisfação sexual e tudo mais. Isso domina a cabeça dessas pessoas e essas pessoas não conseguem compreender que tudo isso, dinheiro, poder, saber, satisfação sexual, pode ser desfrutado pelo homem sem dominá-lo completamente, não fazendo dele um animal ou um ser que vai destruir a sua própria vida por esses aspectos aqui. Mas isso tudo será equalizado onde o poder, ou seja, o poder de uma pessoa é importante para a vida dele. Vão dar um exemplo, alguém que trabalha liderando qualquer coisa, ele precisa de uma autoridade, mas essa autoridade de poder que ele tem, ela é limitada e ele compreende que isso faz parte da função que ele exerce, do cargo que ele exerce. Ele mas não jamais vai fazer uma distinção de pessoas. Né? Ele jamais vai querer se sentir superior a alguém. Isso é o cargo que ele... Então, o poder faz parte, o dinheiro faz parte da condição humana, pois construímos e edificamos e nos alimentamos comprando com dinheiro. Saber, ou seja, sabedoria, inteligência faz parte, satisfação sexual faz parte da constituição humana. Mas isso para alguns se tornam deuses que determinam as ações de suas vidas. São expressões de cativeiro no egoísmo, porque mantém o nosso eu e a nossa própria identidade profunda, cativa a essas ações. Então, o ser humano, ele, sem experimentar a conversão, ele é um ser cativo a essas, que eu coloquei apenas alguns aqui, porque eu estou lendo o livro, mas são vários aspectos que ele é cativo. Alguns são cativos do próprio vício. O vício de drogas ou do álcool ou de outros elementos que ele é cativo e que ele não tem a sua liberdade, porque ele é preso àquilo dali. Então, isso se torna para ele deuses, né? Então, vou ler novamente. O que está em jogo na conversão é uma profunda transformação radical, extensiva a todos os aspectos da vida. Trata-se de dar uma nova orientação à vida, para longe de deuses substitutos, como dinheiro, poder, saber, satisfação sexual. Deuses que determinam nossa vida e são a expressão do nosso cativeiro no egoísmo, porque mantém em cadeias o nosso eu, a nossa própria identidade profunda. Você sabe, gente, que existe hoje uma geração, é uma geração, eu vou dizer, jovens e adolescentes. Adolescentes, então, estão loucos, doidos, excessivamente desesperados para alcançar a tal liberdade. E aí, eles
por não ter uma base cristã, evangélica, de ensinos, como você está aprendendo hoje aqui, meu amado, olha, isso faz parte da educação do seu filho e da sua filha. Necessidade de conversão dos seus filhos. Não precisa você levar a igreja do seu filho para ele levantar a mão e ir lá na frente. Como eu pensava que conversão era isso. Eu levantar a mão. Então eu aceitei Jesus 300 mil vezes. Quase todo culto eu achava que eu tinha que ir lá na frente e aceitar Jesus. Eu não estou dizendo isso, mas é importante você ter a consciência de que você precisa entregar um legado para o seu filho no sentido de que ele compreenda isso daqui. Não é uma questão de levantar ele lá na frente, mas você vai educando, você vai falando, você vai ensinando, você vai, ao longo da vida, os filhos compreendem que o sentido da vida está em Jesus. Então, eu vou viver a vida de Jesus. E aí, qual é a vida de Jesus? Resume tudo isso que nós estamos falando. Então, existe hoje uma geração que é louca por uma liberdade, mas você, junto comigo, eu já disse isso várias vezes, você, junto comigo, pode fazer um exercício agora e me responda. Ou, se quiser, faça essa pergunta a alguém. Liberdade para fazer o quê? Você pode chegar para um adolescente e perguntar, você quer ser livre? Ele, quero. O que você mais quer agora? Eu já não aguento mais os meus pais. Eu quero sair de casa. Quero viver a minha vida sozinho. Sem hora para chegar em casa. Sem hora para chegar em casa. A liberdade vai ser isso, né? Geralmente é isso a primeira coisa. É a primeira coisa. O primeiro tópico não quero ter hora para chegar em casa. Não quero ter hora para chegar em casa. Não quero ter hora para acordar. Eu não quero... O problema é que no primeiro apertar de calo, é para casa que volta, né? É para casa. E é interessante que a liberdade que tanto anseia é para fazer o quê? A liberdade que tanto anseia é para fazer coisas que vai destruí-los. Coisas que vão, na verdade, prejudicar, né? Coisas que vão prejudicar. Então, é uma liberdade para fazer o mal. Uma liberdade para cometer crimes. Uma liberdade para... Para se autodestruir, né? Tem uma... Acho que é uma frase americana, não sei se o Fábio conhece isso, um conceito americano que nos Estados Unidos eles têm liberdade como um conceito máximo, né? Estão tentando mudar isso lá, mas eles têm, né? O país americano, né? Os Estados Unidos da América do Norte foi fundado em cima disso, né? Os puritanos foram para lá, não, aqui a gente é livre, não tem rei aqui não, meu irmão. Então, eles têm a liberdade, você vê tudo quanto é filme americano, falam de liberdade. 4 de julho, né? 4 de julho, tudo em cima de liberdade e tal. É o mundo livre, né? A nação do mundo livre. Na verdade, os franceses também, né? Os franceses também. Foram influenciados pelas ideias dos ideais republicanos, né, franceses. Liberdade, igualdade e fraternidade. É verdade. Olha o aspecto histórico aí, gente chegando. Embora, Fábio, eu queria muito discutir contigo 1 hora sobre esses ideais franceses, que na verdade eu olho para eles e falo assim, peraí, que liberdade é essa que vocês estão falando? A liberdade que depois se tornou meio que... Esse é o perigo. A liberdade se tornou violenta. Né? Mas, gente, isso é... os adolescentes aqui vão fazer Enem, isso é queda da Bastilha, isso é Revolução Francesa, estude depois, né, Fábio? Só fazendo a interação aqui, a Juliana fala o seguinte, é o que disse Jó, é o que Jó disse, antes de te conhecia só de ouvir falar e agora os meus olhos te veem, seria isso? E a outra coisa, falando de conversão, né? O Mauro faz uma observação. Quando convertido, nos livramos do velho homem e fazemos a verdadeira aliança com Deus, para seguirmos em uma transformação de um verdadeiro cristão. É isso aí. Quanto a Juliana, eu acho que, Juliana, essa frase de Jó, a gente pode aplicar muito, e eu acho que você está certa no que você está pensando, muito assim naquela ideia de que a pessoa
imagina que conhecer a Deus é conhecer a religião. Então, se eu entrei para a igreja, eu agora sou crente. Não tem essa frase assim, agora eu sou crente. Mas por quê? Porque eu entrei para a igreja. Isso, e sem contar que esse aspecto, às vezes, é o que faz as pessoas não aceitar Deus. Porque eles falam assim, não, mas aceitar Deus é ser preso. Há uma religião. Há uma religião. A perder a liberdade que nunca teve. Perder a minha liberdade, né? Que eles acham que está aí, que na verdade são prisões. São prisões. Então, o que a Juliana está falando é isso mesmo. As pessoas às vezes confundem em achar que por ouvir falar de Deus são convertidas. Não, Jó teve uma experiência radical. A experiência de Jó é radical. Então modificou. A experiência de Jó, ela é tão radical que vai no sofrimento dele. E aí, no sofrimento, ele enxerga Deus e vê Deus. Por isso eu tenho dito, veja Deus em tudo. Porque Jó conseguiu ver Deus no sofrimento. E aí ele passa a não mais de ouvir, mas de conhecer a Deus de verdade. Então, eu estava falando aqui da questão da liberdade. Os adolescentes têm desejo de serem livres e saírem de casa para acordar mais tarde, não ter hora para chegar e não ter hora para sair. Eu falei sobre a questão da Constituição, do pensamento americano de liberdade. Tem um conceito não é uma frase assim, que lá nos Estados Unidos você pode fazer tudo que você quiser, você não pode cometer crime. É isso, você pode fazer tudo, você não pode cometer crime. É mais ou menos parecido com a ideia do Evangelho. Você pode fazer tudo, você não pode pecar. Não é? Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ser livre, eu quero sair de casa. Se você perguntar para um adolescente, isso eu estou falando na cabeça de um adolescente, mas isso é aplicado para adulto também. Quando diz, eu quero ser livre, mas livre para quê? Livre para se autodestruir, como você falou, que é escolher as ações que são destrutivas. E pastor, sabe que quando eu era uma criança muito arteira, né? Aí eu morava num prédio e no apartamento eu andava de skate dentro de casa. Aí o vizinho de baixo reclamava. Uma vez, eu lembro, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos. Aquele senhor chegou, bateu na porta, minha mãe abriu a porta, minha mãe estudava, né, direito na época, ia ser advogado. Aí ele falou uma frase para mim que ficou gravada. Eu não entendi muito bem, mas hoje acho que vem até nesse contexto. Ele disse para mim assim, uma criança de 10 anos escutando isso: o direito de um começa onde o do outro termina. Isso aí. Né? Então, a nossa liberdade também tem o seu limite. Porque até onde eu tenho liberdade? Até onde eu não vou interferir no seu direito, né? No direito do Luciano, no direito do pastor, no direito de outras pessoas. A gente tem que ter esse equilíbrio de liberdades, né? Sim, é por isso que essa liberdade não é uma liberdade para você pecar, porque pecar seria eu não amar você. Pastor, eu vou falar uma frase aqui, você pode corrigir aí sem problema, tá? Mas eu imagino que a liberdade, ela só existe para você escolher a quem você vai servir. Porque eu posso achar que sou livre por não seguir a Deus, por não servir a Deus, mas eu sou escravo dessas coisas aí. Sim, dinheiro, poder, saber, satisfação. E quando eu sirvo a Deus, a minha liberdade já tem essa questão de limites, porque eu tenho agora uma responsabilidade. Né? Então, eu sou o servo de Deus, eu escolho a quem eu vou servir. Teria um cunho mais ou menos por aí, uma via por aí? Sim, porque liberdade só há em Deus. Então, liberdade, ele vai esbarrar na quem você serve. Se você não está em Deus, você não tem liberdade. Você pensa que você tem, mas você não tem liberdade. Liberdade só em Deus. Porque tem a ver com isso, com o que o Fábio está falando. Ou seja, você pode fazer tudo, você não pode pecar. É como o apóstolo Paulo disse, né?
tudo me convém, mas nem tudo me é lícito, né? É o apóstolo Paulo. Nem tudo me convém, né? Tudo é lícito, exato, porém tudo nem é lícito, tudo mas me nem convém. tudo me convém. Exato. Então, você tem liberdade para tudo, mas eu não posso pecar. O Jesus Cristo também fala isso. Vou citar aqui, mas não tem nada a ver com uma questão política não, tá? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, né? Não tem nada a ver com a questão política aqui. Eu estou falando isso porque todo mundo sabe aí, gente, que o presidente da República... O detalhe é que Jesus Cristo Bolsonaro fala essa mas frase. Antes disso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É isso. Ele vai chamar para si essa verdade. A responsabilidade. Então, a Deus, na conversão, a nova orientação para Deus, no qual encontramos a verdadeira destinação de nossa vida e, portanto, nossa verdadeira liberdade. Na conversão, eu gosto dessa frase, gente. Na conversão, encontramos a nossa verdadeira destinação para a vida. Então nós temos, não é uma palavra função ainda é pouco, mas é mais do que isso. Nós temos um destino, um propósito existencial. Todo ser humano que nasce, por isso nós valorizamos a vida até no ventre, por isso não aceitamos aborto, porque todos os seres humanos, eles têm um propósito existencial. Ele não nasceu do nada, ele não é fruto do acaso, ele tem propósito existencial. Então, ele tem uma destinação, ele tem eu não quero usar a palavra função, mas eu estou quase usando. Ele tem uma função, um propósito. Você, Luciano, nasceu com uma destinação. Você tem uma função, o Fábio tem uma função. Você não está aqui neste mundo pelo acaso. Você que está em casa também, você não está nesse mundo, o acaso te trouxe aí. Você tem uma destinação. Eu poderia dizer muitas funções que você faz parte. Se você é pai, você tem uma função de gerar alguém. Se você é mãe, você teve uma função de gerar alguém. Mas eu não preciso ficar só no aspecto geracional, eu posso ficar num aspecto também do ato cuidadoso. Você tem uma função. Aqui nós estamos fazendo uma função de interação e cada um completa um outro, completa todo o nosso sentido existencial. Não existe da criação, você, né, pastor? Até cuidar da criação é a função nossa. Até cuidar da criação. Então tem a conversão, ela te leva em direção a esse propósito de destinação. Por isso ele escreve aqui, a nova orientação para Deus, ou seja, a conversão, no qual encontramos a verdadeira destinação de nossa vida e, portanto, a nossa verdadeira liberdade. Então, você como ser humano só se completará como ser humano se experimentar a conversão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, isso aqui pode ser muito teológico, filosófico, e você talvez diga assim, mas isso está muito complicado para mim. Deixa eu dizer aqui, você pode ser uma pessoa muito simples. Você talvez não tenha tido muita oportunidade de estudo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você só encontrará o verdadeiro sentido da tua vida, o propósito existencial, quando você se abrir para Deus. E então você será verdadeiramente uma pessoa, e então você passará a desfrutar desta liberdade, e você passará a desfrutar daquilo que é verdadeiramente vida. Viver uma vida. Porque se você não compreender isso, você vai sempre ser escravo desses deuses que nós acabamos de falar anteriormente, deuses substitutos. Dinheiro, poder, saber, satisfação sexual, satisfação da glutonaria, da bebedice, satisfação da vaidade,
satisfação do endeusamento do corpo. Hoje o que tem de pessoas que são presas à vaidade do corpo. E, me perdoe aqui, mas o que você vê de mulheres presas à vaidade do corpo? Eu não quero ser ofensivo. Mulheres que vestem roupas e vão para a academia apenas para uma venda do seu corpo, da exposição pública do corpo, para a vaidade, sem substância. Sabe? E aquilo leva a uma degradação do teu ser, da tua família. Gente, eu não vou fazer uma denúncia aqui, mas é verdade. Quantas academias destroem lares, famílias, destroem um corpo? Porque a academia é muito bom. Tudo isso que nós falamos aqui, olha, dinheiro, poder, saber, satisfação, falamos que é possível desfrutar disso. O exercício físico em academias, em alguns ambientes, tem levado a uma destruição da vida. Eu conheço pessoas que perderam a voz, mulheres que perderam a voz, por tamanha vaidade dentro de uma academia de ginástica, academia física. Porque na tentação de tomar hormônio, perdeu as cordas vocais e fala como homem. Mas com um corpo feminino. O corpo feminino é belo, é lindo, exatamente por não demonstrar os músculos. E você vê pernas de mulheres que têm definição de músculos. E isso é terrível. Porque perde a beleza, a singeleza, a beleza da fragilidade feminina. Mas a fragilidade, não estou dizendo aqui do sexo frágil, eu estou dizendo da beleza, da fragilidade feminina. Mulheres vão e se perdem porque perdem um sentido da vida e se tornam escrava de deuses, que é vaidade. Vaidade. E que destrói casamentos, eu conheço, gente, destruição de casamentos. Eu conheço destruição de vidas, de infâncias, de crianças que se perderam porque mães e pais se envolveram em vidas de vaidade de corpo e deixou a criação dos seus filhos de lado, perdeu casamento, perdeu família, perdeu tudo, perde tudo. Então, em nome de Jesus Cristo, compreendam isso que nós estamos falando aqui nessa manhã, sobre a necessidade da conversão a fim de te levar a um verdadeiro propósito existencial. Pastor, só para complementar um pouco essa questão da vaidade relacionada ao culto do corpo. Culto do corpo, obrigado. Isso, o culto, porque ele se torna um Deus, o corpo. Porque é tão efêmero, né? Porque não só as mulheres, mas homens também, né? Que homens tomam também anabolizante e acabam morrendo, problema cardíaco, rins, várias coisas que acontecem. E outra, as mulheres também, né? Porque elas podem sentir lindas, né? Mas o tempo passa para todo mundo. E se o seu Deus é a beleza, quando as rugas chegarem, né? Não que não seja bonito, né? Mas a pessoa que tem essa vaidade, ela jamais vai aceitar o rosto enrugado, né? Ou então a pele flácida. Ela não vai conseguir se enxergar bonita desse jeito. Pois é, Fábio. Né? Isso a vai pele ser um flácida da velhice, ela é tão bonita, mas a pele flácida
de uma pessoa que experimentou essa vaidade é horrível. É horrível. Porque o que você vai fazer com o teu botox na velhice? O que você vai fazer com ele? Vai ficar igual aquela personagem que vocês bem conhecem da TV, que gosta de cozinha? Graxinha, lindinho. Vai? Pastor, essa questão, falamos do culto do corpo, mas acaba se tornando também culto do corpo, né? Que é as diversas formas de se mutilar, que é mutilação, né? Umas tira costela, mutilação, automutilação, amarra, desamarra, verdade, arranca, isso tudo, isso vai diminuindo a qualidade de vida daquela pessoa. Ao ponto de pessoas entrarem em qualquer casa que fala aqui, ou eles não falam abertamente, né? Mas vamos colocar silicone, conheci a pessoa também, que ela veio a óbito, porque entrou numa clínica totalmente clandestina para poder colocar silicone, tirar não sei o quê, e veio a óbito porque era totalmente... Deixa eu fazer uma colocação aqui também que é importante. Nós estamos falando das mulheres, mas o Fábio citou nos homens. E aí deixa eu dar um testemunho aí. Alguém pode chegar a olhar para mim e falar assim, você está falando isso porque você é um magrelinho. Você nunca vai ter um corpão. Não, eu poderia. É só fazer isso que o Fábio acabou de dizer, comprar um monte de hormônio e tal. Bom, agora na minha velhice já não dá mais, mas na minha juventude poderia fazer isso e ficar um corpão. Mas aí aconteceria isso que o Fábio está falando. E você também pode falar em casa, mas você está falando que você é magrelinho. Não, o Fábio está falando aqui que se exercita, não certo, Fábio? E isso é bom. Mas desde que você faça isso naturalmente, obedecendo a sua própria constituição, do seu próprio corpo. Porque senão isso se torna uma vaidade. Eu costumo brincar, pastor, que eu tenho meu corpo definido. Eu defini que vai ser assim. Eu também. Tudo certo, entendeu? Eu também tenho meu corpo definido. É isso aí, pronto. Eu defini que eu vou ser desse jeito. É verdade. Deixa eu continuar, né, gente? Olha só. Então, a nova orientação para Deus, no qual encontramos a verdadeira destinação da vida, de nossa vida, e, portanto, nossa verdadeira liberdade. Deixa eu dizer isso, porque, gente, acho que foi a Juliana Abrucese, ela faz um comentário aí que é importante. Isso traz sofrimento para as pessoas. Olha, muitas mulheres, homens que vão para a academia fazer esse culto todo ao corpo, é porque, na verdade, está vazio por dentro. Não tem satisfação em si mesmo. E buscam nessas coisas que são vaidades a satisfação. Isso vai também em direção à questão daqueles que experimentam drogas, álcool, tudo tentando tapar um vazio dentro de si. E aí encontram nessas coisas efêmeras, passageiras, transitórias, que fazem mal ao corpo, a solução para os seus problemas e se autodestrói. Então, em nome de Jesus Cristo, quero dizer aqui esta palavra e um convite a você. Não destrua a tua vida. Venha viver uma verdadeira vida de paz, justiça, amor, equidade, felicidade, que só encontramos em Cristo Jesus e podemos construir a nossa vida plena, bela, perfeita e bonita. Deixa eu só fazer uns comentários aqui, ler uns comentários. A Glória fala, isso é muito triste, pastor, em todas as áreas de nossa vida é preciso equilíbrio. A Juliana, ela torna a comentar, falou, o diabo deturpa, acho que é isso, a visão da pessoa. E Vereni fala aqui, meu amor, sou muito feliz com seu corpinho lindo. Não deveria ler isso, não. Tem jeito, tá aqui, tá para todo mundo. É isso aí, gente. Então, o que a Juliana fala aí, esse respeito da infelicidade das pessoas, é verdade. A Glória cita a questão do equilíbrio. Eu citei aqui, o Fábio faz exercício é verdade. As meninas podem frequentar academias e fazer exercícios. Eu acho isso maravilhoso, legal. Mas desde que tenha solucionado um problema antes. Qual é esse problema? O problema da conversão. Porque se você não tiver isso no coração, é possível que você vai fazer da academia a sua igreja, o seu culto.
E aí a sua comunidade de fé, porque tem um Deus lá que se chama-se corpo. Então é equilíbrio sempre. É isso aí, Glória, é equilíbrio. Uma frase que eu gosto que eu li e gosto muito é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É isso então, aí. Sim. Então a academia pode se tornar um remédio bastante. Aliás, porque às saudável, vezes é saudável. Alguns médicos até receitam o exercício na academia, né? Então isso é muito importante. Não tem a radicalidade aqui em dizer assim, não, você não vai frequentar a academia. Pelo contrário, eu incentivo, vá mesmo. Eu não faço academia por falta de tempo, e também preguiça. Eu vou ter que confessar. Eu compartilho dessa preguiça do senhor, sabe? Preguiça. Mas assim, pastor, preguiça. Nós estamos falando academia, né? Mas você pode aplicar isso à internet, a Facebook, a todas as redes sociais que as pessoas às vezes deixam de ter comunhão para poder... Exatamente, ou seja, né, tem diversas aqui, né? áreas, né, pastor? Que a gente cita, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas Jesus disse, o maior mandamento, antes do que esse, inclusive, é o segundo semelhante a esse, né, o amar ao próximo como a ti mesmo, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Começa... Não é? Isso. Depois... Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, qualquer coisa que a gente coloca acima, né? A gente coloca aí a academia em primeiro lugar, o nosso corpo, seja o que for. Né? Você cita bem, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo, tem uma prioridade aqui, tem uma hierarquia nesse negócio. Por que tem uma hierarquia? Porque senão eu posso fazer do próximo o Deus, ou de mim mesmo o Deus. Né? Então tem uma hierarquia. Então, buscar a Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem sempre uma hierarquia. Primeiro Deus. E Deus, todas as vezes que você procurar a Deus sobre todas as coisas, Ele vai te ordenar, mas procure o próximo. Porque Deus não quer adeptos. Deus não é um ídolo. Olha, Deus não é um ídolo para que a adoração seja concentrada nele e você fique trazendo para Ele oferendas. Não. Deus é Deus. Então, na medida em que você vai primeiramente a Ele, Ele vai te orientar em direção ao próximo. Tem uma palavra de oferta que eu gosto muito de falar, que, se não me engano, está em Mateus capítulo 5, que Deus, está escrito Jesus orientando, né? Se tu tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta, vai até ele, se reconcilia, ou seja, comunhão, Isso. E depois oferta. Então, sempre assim, você vai em direção a Deus, Ele vai te mandar em direção ao próximo. Mas tem uma hierarquia, Fábio. Buscar a Deus. E quando a gente coloca as coisas nos devidos lugares, né? As coisas entram em ordem. Aí a engrenagem quando coloca funciona, Deus né? em primeiro lugar, o amor ao próximo logo sequência. abaixo, né? Na sequência, tudo mais vai entrar no seu devido lugar. A engrenagem funciona. A engrenagem funciona. Deixa eu brincar aqui, porque a Vereni tinha colocado, tem que ler assim, enquanto o Fábio estava falando. Não me deixe vermelho, minha esposa. Mas, então, vamos lá. A conversão é um aspecto fundamental na caminhada cristã. Então, todo o dinheiro, todo o poder, todo o saber, toda a satisfação sexual, todo o exercício, toda a academia, tudo isso que nós acabamos de falar, nós pegamos alguns aspectos da vida humana, mas são inúmeros. Tudo isso se torna permissivo, se torna possível o desfrute se buscarmos primeiramente em Deus. Então, essas coisas se tornam dentro da hierarquia de necessidades humanas, como você citou, Fábio, segundo, terceiro, quarto, e aí vai entrando e você começa a desfrutar, a Glória falou do equilíbrio, você começa a desfrutar do equilíbrio para a vivência da vida. Só para avisar, pastor, acabou a bateria do meu celular. Acabou a bateria do celular, né? Então, eu estou sem celular. Gustavo aqui consegue ver os acompanhar comentários. aí, ou... Gustavo, deixa o seu aqui comigo. Ou vai acompanhando ali, falando pra gente as perguntas? Porque o meu está aqui na outra câmera, e o Gustavo está fazendo sempre a transiçãozinha ali.
Deixa só para eu acompanhar aqui os comentários. Gente, tem outra questão aqui, que eu vou fazer uma leitura. A nova orientação para Deus, no qual encontramos a identidade... a nova orientação para Deus, no qual encontramos a identidade profunda. Nova orientação... Eita, Jesus, eu estou lendo errado aqui. Nova orientação para Deus, no qual encontramos a verdadeira destinação de nossas vidas. Ou seja, há um destino, tá bom? Em Deus há um destino, um propósito existencial para você. E, portanto, nossa verdadeira liberdade. A graça convincente de que o Wesley fala tem sim um duplo escopo: abrir aos homens os olhos para a verdadeira situação de suas vidas sem Deus e encaminhá-los ao mesmo tempo aqueles que os salva do estado de perdição, que é tal forma de vida. Antes de eu continuar lendo aqui, a graça a qual falamos, ou seja, lá no início da nossa conversa nós falamos que a ação da graça de Deus tende a uma mudança profunda em relação aos seres humanos. O Wesley vai dizer que esta graça ela tende a uma dupla ordenação, ou um duplo escopo, que o teólogo diz aqui. Ele diz: abrir os olhos para a realidade e uma condução a uma nova vida. Então veja só, quando a graça de Deus acontece na vida dos seres humanos, ela acontece de forma que abre os olhos para a condição dele. Só que quando a graça se manifesta na vida de alguém e alguém abre os olhos, ele se enxerga numa condição pecaminosa e isso pode levar ele a uma depressão. O apóstolo Paulo fala isso, de que a graça manifesta na vida de alguém leva esse sujeito a ver a sua condição e essa condição faz com que pode acontecer uma depressão. Isso estamos chamando de arrependimento. Arrependimento na vida do mundo faz com que a pessoa se deprima, se entristeça. Quantas vezes você já viu alguém falar assim, mas eu me arrependi tanto disso, que é o remorso. Acho que foi citado por você, Fábio. O aspecto, né? A diferença, remorso do arrependimento. A graça leva ao arrependimento que tem o aspecto do remorso. Mas a graça, ela conduz a um caminho de mudança, a uma verdadeira transformação que ela é bela, profunda, linda. O que a gente, dessa palavra aí, pastor, assim, vamos imaginar a pessoa no mundo, né? Ou como a gente fala, né? A pessoa sem Deus, ela se arrepende, mas ela não tem uma orientação para uma correção de rota. Com a graça, ela tem essa orientação para correção. Beleza, você se arrependeu, ótimo. Acho que o princípio básico para uma conversão é o arrependimento. É isso. Né? É o arrependimento de fato. Agora, então você não pode mais fazer isso. Você corrige sua rota. Corrige sua rota, né? Então, e como é que tu vai corrigir essa rota? Agora, com essa conversão, fazendo menção ao culto de ontem das crianças, o Espírito Santo habita agora naquela pessoa e começa a produzir novos frutos. Isso. Então, olha só que coisa linda. A graça manifesta na vida da pessoa e a pessoa chega àquilo que chamamos de arrependimento. E quando ela chega nesse processo de arrependimento, o arrependimento ele tem uma via tristonha. Porque se você se arrepende, você tem um sentimento de olhar e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sim, vergonha. Vergonha. Então, só para complementar isso aí também, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus começa o Sermão da Montanha, ele começa com uma frase que choca, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Isso. Essa palavra choram aí, o senhor deve saber até melhor do que eu, né? Lá do grego, que tem um sentido de lamentar, de prantear uma perda de um parente íntimo, próximo. Sim. Então não é qualquer choro, não é qualquer lamento, né? É um choro que vem lá do âmago, né? Do interior mesmo, né? É um prantear sentido mesmo. Sim. É esse tipo de choro que ele está dizendo, né? Que tem a ver com arrependimento. Pois é, mas aí é isso aí. Como Jesus Cristo vai dizer que esse sujeito é um bem-aventurado? Ele vai dizer que ele é um bem-aventurado porque ele reconhece a sua condição, mas esse reconhecimento dessa condição vai te levar a um novo caminho. Então você começa pelo arrependimento olhando e falando assim, rapaz, que coisa terrível e que estado lastimável estou. E ele vai levar para um caminho que vai ser consolado. Não é? Leva um como é que é consolo. chocante, né? Realmente as pessoas no mundo, elas preferem fugir da realidade, muitas vezes com bebidas alcoólicas e outros vícios, para poder esquecer da realidade, né? Não chorar, inclusive, né? Ah, não vou parar de beber, porque se parar de beber eu começo a chorar, lembro da realidade, então ficam se mantendo... Esse remorso sempre, essa tristeza que nunca acaba, essa vida... Tal sofrência, né? É a sofrência, usando o termo dos sertanejos universitários aí, é a sofrência, ele fica nessa sofrência, e essa sofrência faz com que ele goste desse negócio, e essa sofrência tem prazer naquela desgraça, ele tem prazer na desgraça, e aquela desgraça dele leva ele sempre a viver essa vida terrível. Então eu queria, encerrando aqui já, nós falamos sobre a necessidade do arrependimento, e necessidade da conversão, e a conversão, o primeiro aspecto da conversão é o arrependimento. Tem deixa eu fazer uma leitura aqui, rapidamente, o aspecto do arrependimento, né? Assim, na teologia de Wesley, né, o arrependimento é somente o vestíbulo da comunhão com Deus, enquanto a fé verdadeira é a porta para ela, e a santificação é a sua verdadeira essência. O que o Wesley está falando? Que o arrependimento, ele é necessário, mas você não pode ficar no arrependimento, porque senão se leva a essa sofrência de estar sempre ali. Tem que mudar. Tem que mudar. Se arrependeu, tem que levar uma mudança. Aí é aquilo que o senhor fala, né? A conversão não é o fim, é o começo. A conversão não é o fim, a conversão é o começo. Então, se estamos falando um aspecto da vida cristã aqui, de conversão, entenda que isso é o começo que vai te levar a essa vida futura, que é a vida cheia de potências, de potencialidades, e que chamamos isso vida cristã, verdadeira vida cristã. Então, aquele que se arrepende, aquele que passa pela conversão, ele começa isso no arrependimento que desemboca em uma vida cheia de possibilidades, de frutos novos, de coisas boas para ser desfrutadas. E pena que nós não temos mais tempo, nós vamos encerrar por aqui, mas eu queria dar essa última fala dizendo a vocês, meus amigos, que aqueles que ainda não se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus, hoje tem uma oportunidade de olhar a sua condição de vida. A Cláudia está falando, esse arrependimento. Arrependimento. Eu sou uma com relação à tatuagem que fiz. Arrependimento. Deixa eu dar continuidade aqui àquilo que eu queria dizer. A você que ainda não experimentou uma conversão. Eu não vou falar para aquele que já se converteu, não. Eu vou falar para aquele que ainda não experimentou uma conversão. Que entendeu nessa manhã que conversão não é apenas uma entrada em uma igreja, fazer parte de uma igreja,
Mas conversão significa, o primeiro aspecto da conversão é enxergar o lugar onde você está, a condição de tua vida. Você olha ao redor da tua vida e fala assim, eu só tenho feito acumular pecado sobre pecado, eu só tenho buscado em deuses substitutos, deuses que não são, eu só tenho buscado satisfação nas coisas mais medíocres, vamos colocar assim, eu só tenho buscado satisfação para a minha vida nas coisas mais terríveis, mas é o meu celular que está tocando ali, perdão, deixa ele quietinho ali. Então, a satisfação da vida dessa pessoa que não tem Deus é apenas em um aspecto bem medíocre. Se você se encontra nessa situação, quero convidar a você ao arrependimento. Arrependa-se dessa vida. Compreenda isso, que você é uma pessoa que necessita mudar de vida. E venha viver uma verdadeira vida com Deus. Fazendo assim, certamente você passará a viver aquilo que nós queremos dizer como verdadeira vida. E essa verdadeira vida, a gente vai tratar disso nas próximas semanas, nos próximos dias, e vamos crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu queria dar essa palavra para você. Converta-se. Mude a sua vida. Eu não quero que essa palavra seja uma palavra autoritária. Você tem que se converter. Não quero que essa palavra seja uma palavra autoritária. Mas eu gostaria que essa palavra seja uma palavra amorosa a você. Pois é o convite de Cristo. Converta-se. Converta-se. Sabe? Eu diria aqui, experimente a mudança que Deus pode fazer na tua vida. Venha viver essa nova vida. Venha viver uma vida de paz, de justiça e de equidade. Venha viver uma vida que vale a pena ser vivida. Venha viver uma vida que desfruta das coisas mais belas e lindas da vida. No nome de Jesus Cristo. Receba esse convite no teu coração de conversão no nome de Jesus. Bem, vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de deixar uma oportunidade para você fazer algumas considerações aí, Fábio, uma interação, e aí a gente encerra aqui em nome de Jesus. Amém. Pastor, foi bem interessante a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque eu tive essa dificuldade quando eu comecei. É interessante, né? Essa oportunidade agora, porque quando eu comecei a frequentar a igreja, visitar, né, na verdade, eu lembro que eu não entendia quando o pastor falava, quem quer aceitar Jesus nessa noite? Né? Eu não sabia o significado daquilo, o que representaria para mim tomar aquela decisão, o que aquele ato de ir até a frente, levantar minha mão para Jesus, né, representaria. Então, naquela época, eu imaginava que seria uma mudança muito mais externa do que interna, como foi conversado aqui. Para mim seria que eu iria mudar minha gíria, meu jeito de falar, começaria a andar com uma Bíblia debaixo do braço, minhas vestes e tal, e aquilo seria um monte de não posso, de aquilo, não pode aquilo outro e tal. Mas hoje, um pouco mais maduro, né, conversando com o pastor, essa conversa aqui, como seria interessante se eu tivesse essa oportunidade de ter esse diálogo, essa conversa 20 anos atrás, né? Seria uma transição bem mais simples, bem mais... Você vê como é que Deus foi misericordioso com a tua vida. Então glorifique muito a Deus. Mas assim, como você, Fábio, teve esse tipo de experiência no passado, muitas pessoas ainda hoje estão nesse tipo de pensamento. Eu me tornar um cristão, vou ter que entrar para a igreja e mudar minha veste, minha roupa, botar uma Bíblia debaixo do braço. Eu lamento como existem pessoas que ainda pensam assim. Por isso que eu disse, se você ainda não experimentou conversão, entenda o aspecto da conversão nessa direção, como nós acabamos de falar aqui. Eu acho que algumas pessoas falaram aqui, conversão é a melhor coisa da vida. A Juliana,
tantas interações que falam nesse sentido, da mudança radical de vida que faz verdadeiramente sentido para viver uma verdadeira vida, uma vida que vale a pena ser vivida. Bendito seja o Senhor pela sua vida. É uma mudança profunda, né? Vem de dentro. A gente às vezes se detém só na superficialidade, né? Mas é uma mudança que começa lá dentro mesmo, e de tal forma que isso vai concretizar, isso vai externar de diversas formas, né? E principalmente através do nosso caráter, nossa maneira de agir, de reagir diante das circunstâncias do nosso cotidiano, né? É o caminhar cristão. É isso, é verdadeiramente maravilhoso. Eu gostaria de passar aqui para o Luciano, para a gente encerrar, né, Luciano? Pastor, a gente tinha aquela preocupação, né, de falar mais do mesmo, né? Mas novamente nos surpreendemos com esse tema, né? Porque conversão é um tema muito abrangente. Eu creio que se nós quisermos pegar um ano falando de conversão, a gente vai ter bastante assunto. Porque o que me ocorreu aqui, pastor, é o seguinte: não só a pessoa que a preocupação que o Fábio acabou de colocar aqui, de mudar, de botar uma Bíblia debaixo do braço, mas a conversão pelo motivo errado também é muito complicado. Sim, sim. Também, eu não sei se é tão ou até mais perigoso do que a não conversão. É o que ele fala aqui, uma mudança profunda de vida. Não se trata de satisfação de necessidade religiosa, nem de cura de algumas deficiências, preenchimento de falhas, de necessidades. E aí vem uma preocupação nossa, né? O senhor sempre fala sobre isso, sobre o que nós pregamos, o que nós falamos para a igreja ou para aquele que não é crente ainda, sobre essa realidade, a realidade do cristianismo, né? Que não é vai dar tudo certo, fica tranquilo, sua vida vai sair do 0 para o 100, sabe? Ou seja, o senhor gosta muito de uma frase que é: vem comigo que no caminho a gente te explica. Vamos caminhando aí. Vamos caminhar, vai melhorar as coisas melhoram de fato, não pelo fato de você, agora as coisas vão começar a dar certo, né? Mas pelo fato de que você vai ter uma perspectiva nova da vida. A conversão pregada aqui nessa igreja é essa conversão. Você vai ter uma perspectiva diferente da vida. E não é pelo que você vai poder ganhar, mas pelo que você vai poder oferecer agora. Isso. Então, acho que a gente tem assunto aí para ano, tá, pastor? Você pode ficar despreocupado que vai crescendo assunto isso aí. Mas com certeza, algo que em momento algum a gente tem a preocupação de ser repetitivo, porque tem sempre temas novos, né? Eu vou encerrar aqui. Eu queria só mandar um abraço aqui. Eu creio que seja a minha amiga Sueli Luiza. Ela está dizendo aqui: bênção pura, como é bom aprender mais sobre o verdadeiro sentido da conversão. O hashtag Fábio mais vezes está aqui. Apareceu aqui. Sueli Luiza. Olha, Sueli. Eu conheço. Conhece? Você conhece, é verdade. Amiga Luciano da minha conhece. irmã. Sueli, uma amiga, caramba, olha, irmã. Sueli, irmã. Sueli, ela cuidou da Vereni no dia do casamento da Vereni como se fosse um anjo. Na arrumação do vestido da Vereni, ela foi madrinha de casamento. Nossa, Sueli, maravilhoso. Eu vi, pastor, esses dias o irmão dela, o Luizinho. Isso, conhece a turma toda. Conheço. Seu Zé, Luizinho. Sueli demais. Sueli, Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Gente, eu falei para aquele que não é convertido, mas agora eu queria falar para aquele que é convertido. Se você é convertido ou convertida no Senhor Jesus, venha hoje agradecer a Deus essa conversão. Venha hoje louvar, bendizer ao Senhor Jesus. Como? Participando aqui ao vivo do nosso culto. O nosso culto será transmitido pelo Facebook, mas também aqui ao vivo. Então vamos chamar esse culto de semipresencial, tá bom? Ou seja, algumas pessoas aqui e outras pessoas em casa. Venham. Você pode dizer assim: mas como eu vou ver? Não está fechada a igreja. Não, nós já estamos abertos. Como? Com restrição de distanciamento. Distanciamento, está aqui, as cadeiras já estão até arrumadas aqui, distanciadas.
ok, porém, venham, porque tem lugar para você, venha mesmo. Ah, mas se lotar a gente vai abrir lá embaixo, vai botar o data do show lá embaixo, vai transmitir lá embaixo para o pessoal que ficar lá embaixo. Então venha em nome de Jesus, não vamos fazer aglomeração. Tem um alquim para você, aqui ó, alquim para você. Venha em nome de Jesus, vamos glorificar a Deus. Logo mais com culto de louvor e adoração, bendizendo ao Senhor. Eu estarei orando, desejo no meu coração de fazer essa oração de encerramento, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria nós te bendizemos e te agradecemos por essa lição de nossa EBD. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor manifeste a tua graça e o teu amor sobre a vida dos teus filhos que ouviram essa transmissão e perceberam a necessidade da conversão. Que haja corações convertidos totalmente a Ti. Experimente uma verdadeira vida, uma vida que vale a pena ser vivida, como acabamos de fazer e declarar. No nome de Jesus. Também aqueles que experimentaram da conversão, conceda a alegria de viver esta vida. E que possamos juntos, logo mais, à noite, bendizer o Teu nome e glorificar o Teu nome, promovendo a Ti um culto de louvor e adoração. Que a Tua paz e o Teu amor alcance esses corações. É o pedido que faço. No nome santo de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço. Amém, amém. Deus abençoe você, então espero você logo mais aqui, 19 horas, ou pela transmissão. A gente vai estar aqui ainda fazendo comentário daquilo que houve ontem, eu ainda estou impactado com a live de ontem. A live de ontem foi maravilhosa, das crianças. Então Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, meus amados, até a próxima. Tchau, gente, tchau. Fique com Deus.